Bagagem. Arruma a valise para a partida. É bagagem de pouco peso porque vai desprovida de vaidade. Sonhos moldam seus espaços. O resto são afetos e saudades. Dispenso cadeado. Sentimento não é coisa para se roubar. Tampouco colo etiquetas, já que as curvas do meu caminho nem eu mesma sei onde vão dar. Uma flor no cabelo, uma reza no peito, a cruz companheira. Saio de alma lavada à procura de mim. Guardo nos olhos as cenas que vivi e parto em busca de uma tarde de rubi. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma videoconferência da série Mediação e Linguagem, hoje falando da transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica, né? Devo lembrar vocês que vocês podem pedir a palavra pelo e-mail faleconosco@rededosaber.sp.gov.br, tá? E também quem está assistindo nas próprias localidades que peçam a palavra e entrem em contato conosco agora ao vivo, tá bem? É importante dizer que essa videoconferência, a ideia desse projeto da linguagem literária para a cinematográfica, ela nasceu devido aos resultados dos trabalhos que vocês realizaram nas escolas ao longo de todas as nossas formações e que muitas vezes os alunos utilizam o recurso do vídeo, o que é muito importante. E a gente percebeu, alguns colegas comentaram que seria muito interessante nós termos algumas informações, algumas dicas para que esses vídeos pudessem aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. E é por isso que hoje a gente está trazendo aqui o Gilberto Caron, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Gilberto. Bom dia. É Gilberto, mas é o nosso querido Giba, Isso. que é o coordenador da TV Escola, né? E ele que vai estar com a gente aí nessa nossa viagem. Com você, Giba. Muito bom dia para todo mundo. Estamos aqui já essa equipe, a equipe de língua portuguesa acho que está gostando do meu trabalho, porque é a segunda videoconferência que eu estou fazendo. Com certeza. A primeira foi sobre os recursos da TV Escola e agora nós estamos aqui com um desafio muito grande, né? E que é tentar mostrar um dos caminhos de como se faz a adaptação da linguagem literária para a linguagem cinematográfica. E eu acho que eu preciso contar um pouquinho, vou ser breve, de onde eu vim, por que eu estou aqui, não é? Eu estudei cinema, Escola Superior de Cinema, trabalhei com rádio e TV de agência de propaganda, departamento de rádio e TV, durante algum tempo. E rádio e TV de agência de propaganda tem tudo. O que você imaginar? Precisa revelar uma lata na Califórnia? Vai. Precisa de um equipamento que não tem aqui? Importa. Tem dinheiro, não é? Mas não era o que eu queria, não me empolgou. E eu acabei me vendo envolvido, isso há bastante tempo atrás, com uma equipe de documentaristas da extinta Fundação Senafor, que depois virou FDE, onde é tudo o contrário. Pouquíssimos recursos, não é? E equipe restrita. E de repente eu me vi dentro de uma Kombi com mais 2 colegas, rodando o Vale do Jequitinhonha para fazer um documentário que foi premiado no Júri Popular em Oberhausen sobre a realidade da criança que trabalha e estuda na região, que é uma coisa incrível, porque existe um calendário escolar que não respeita o calendário agrícola e o pai não pode prescindir do trabalho da criança, incrível, mas é assim. Ou rodando o litoral do Rio Grande do Norte até calcanhar do Brasil, Touros, para mostrar como é que vive um professor leigo naquela região. Não teve jeito, né, Giba? Você se encaminhou para a educação. Não teve jeito, exatamente. Mas isso me agrada muito e foi a experiência mais importante, onde eu mais aprendi. Por quê? Porque uma equipe pequena, ela não é equipe pequena só na hora de captar. Ela tem esse número de 3 pessoas, por exemplo, na hora da pré-produção, na captação e na pós-produção. Então, eu dirigia a Kombi, fazia som direto e depois da produção eu estava sentado numa moviola, que é um trabalho de alfaiate, né, recortando a película e montando um filme, transcreve um pedacinho de som, volta, vê como é que ficou, uma coisa
que hoje em dia você senta no computador e resolve tudo com um editor de vídeo. E, paralelamente a esse trabalho, nós sempre fomos requisitados para fazer oficinas ou curso de produção de vídeo, mas sempre cursos que 2 dias, 3 dias, com uma prática, inclusive, né? E nessas oficinas, nós reparávamos uma coisa interessante. Se você... existe, né, um fascínio pela tecnologia que atrapalha um pouco, e eu peço que vocês observem isto. O pessoal vem para um curso e quer imediatamente pegar na câmera e sair filmando. É uma coisa de, a minha câmera faz isso, a tua não faz, eu faço assim. A gente até comentou, né, uma coisa, Giba, quando a gente estava, porque essa videoconferência mereceu um ensaio, foi uma coisa mais elaborada, da história do Glauber Rocha, aquela história, uma ideia na cabeça, uma máquina na mão, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Isso é para gente grande. Desculpa, um músico, ele que improvisa muito bem, provavelmente é um músico que passou por todas as... Não vale a pena queimar etapa. É isso que eu quero dizer. O indivíduo vai gradativamente aprendendo e uma hora tem o discernimento para improvisar. É claro que um músico de ouvido pode ser tão bom que consiga fazer um improviso legal. Agora, a ideia na cabeça e câmera na mão é para quem já experimentou muito planejamento antes, teve que fazer as coisas do jeito organizado, porque ele já, quando vai para a realidade com uma câmera na mão, ele já tem ideia do que ele vai querer filmar. Por quê? Porque o meio é 360 graus e 3D, você tem tudo ao teu redor. Você vai para lá com uma câmera que faz 30 graus, 25, 40 desse. Então, o que eu quero? Eu tenho que definir antes o que eu quero, porque senão eu chego lá e me perco, não sei como resolver. É por isso que, então, eu estou trazendo eu não sei se é uma metodologia, mas eu vou chamar de um caminho, um dos caminhos. É claro que existem outros, né? Esse é o que eu estou sugerindo por conta da minha formação. Inclusive, foi interessante me deparar com isso, que agora estou me recordando do seguinte: meus professores insistiam muito na adaptação. Por quê? Porque ao adaptar um texto literário, você não tem que definir o que você quer dizer. Nas oficinas, é incrível como se você deixar o tema livre, putz, aparecem coisas rápidas, mas não, às vezes sai alguma coisa interessante, mas quando você pergunta entre o que você planejou e o que você obteve, a relação? Qual é a relação? Aí, normalmente, as coisas ficam um pouco confusas. Quando você fecha num tema, existe uma preocupação em cumprir tarefa rapidinho para logo pegar na câmera e sair filmando. E eu vou insistir no planejamento. O planejamento é uma coisa fundamental. Por quê? Se você sai por aí com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, pagando passagem aérea, alugando o carro e equipamento, pode quebrar muito a cara e perder muito dinheiro se não tiver um planejamento bem feito. O que tem de legal na possibilidade, ou nesse exercício que está sendo proposto? É que quando você lê um texto, o cenário está descrito, os personagens estão criados, os diálogos estão prontos. Você não tem que se preocupar com isso, você tem que fazer uma adaptação. E é o primeiro passo para quem depois quer fazer uma coisa mais elaborada e criar o seu próprio roteiro, com um argumento próprio, né? E essa coisa só me estendendo um pouquinho mais, porque eu descobri uma coisa interessantíssima com relação a esse cominchão de pegar no equipamento e sair filmando, né? Que é a própria história do cinema. Os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, uma câmera na época, há 120 anos atrás,
E o que eles fizeram foi exatamente o que a gente faz com os nossos equipamentos. Nós saímos gravando coisas que não vão se repetir, ou um evento que eu quero guardar porque aconteceu o aniversário, coisa do gênero, ou saio, vejo uma manifestação e quero filmar, mas eu não conto uma história, eu só registro. Os irmãos Lumière fizeram a mesma coisa, eles gravaram. Se procurarem na internet vão encontrar os primeiros filmes. Ele fez, por exemplo, a saída da fábrica, a porta da fábrica, câmera fixa e tudo acontecendo. Ele fez a chegada de um trem na estação, fantástico também, documentou aquele momento. Só que ele tinha uma vantagem com relação a nós. A câmera dele era um monstro, era pesada, ele não podia mexer. Nós registramos as coisas com a câmera na mão, chacoalhando que nem louco, e depois tem que tomar um remedinho para o estômago para poder assistir o que gravou, porque é muita chacoalhação. Né? Dá até enjoo, né, Giba? Dá até Porque enjoo. hoje a gente pensa na câmera do celular que a gente utiliza, né? Exatamente. E que está no movimento, está um movimento sendo pela pessoa que está filmando, a pessoa que conversa, de repente a gente esquece Exatamente. e tira do ângulo. Então o que eu quero chamar a atenção é que tem que sossegar essa câmera, ela tem que ter um suporte, né? Existem várias formas de fazer isso. No segundo momento dessa videoconferência nós vamos mostrar o que é possível fazer com o tripé e com os outros recursos que eventualmente vocês possam lançar mão e até dicas de como usar ou construir coisas que possam te ajudar. Então é assim, quando nós lemos, é óbvio, vem imagens à cabeça, né? Se conseguirmos registrar essas imagens, e isso vai ter que ser através de um desenho, né, nós começamos a fazer escolhas. Imagina um fotógrafo de casamento. Ele tem um estúdio dele, aparece um casal, acabou de casar, e quer fazer aquela foto para guardar. Né? Olha quantas escolhas um cara que vai fazer uma foto dessa precisa fazer. Ele tem que escolher o local, o fundo, o enquadramento vai pegar de corpo todo ou só da cintura para cima. O homem está atrás da mulher ou do lado. A mulher está segurando um buquê, não está. Que luz que eu vou usar? Enfim, tem uma série de escolhas que ele tem que fazer para fazer a foto dele. Ele já está habituado, já tem. É como um estúdio. Esse estúdio, por exemplo, tem uma configuração para fazer um determinado tipo de coisa, né? Ele tem essas condições e pode fazer direitinho. Bom, então quando lemos um texto, nós já temos ideia do que, quando lemos um texto e registramos, fazemos um desenho daquilo que veio na imaginação, a gente já ganha um tempo legal em termos de que, se analisar aquele desenho, já vamos ter uma porção de escolhas feitas. O script, normalmente, né, que é uma folha de A4 dividida no sentido longitudinal, onde de um lado eu escrevo o que vai sair no alto-falante e do outro lado eu quero que eu descrevo literalmente aquilo que vai sair na tela, corre o risco de você ter um texto sobrecarregado, né, e um monte de imagem que ilustra esse texto. Mas isso não é cinema, né? Nós temos que tomar... E quando você parte da imagem, você já ganha uma coisa importante que é delegar à imagem a maior parte do conteúdo que você quer transmitir. O texto que eu escolhi para fazer um exercício foi o capítulo 8 do Clarissa, do Érico Veríssimo, né? E aí, eu não posso ler o texto, porque tem uma questão de direitos, inclusive, né? Mas eu posso comentar. Comentar e outra coisa também. Tá com Esse eles. trecho, né? Foi o mandado. trecho do texto foi mandado Isso, junto com o diário de bordo. Então, o pessoal que está assistindo a vídeo tem esse texto em mãos. Eu vou contar. O Érico Veríssimo descreve um quintal de uma pensão, né,
e mostra que de um lado, né, quer dizer, e esse quintal faz divisa com uma casa ao lado. Nesse quintal, uma luz do amanhecer, muito cedinho e tal, tem lá no tanque de lavar roupa a dona Zina lavando roupas brancas, com a luz do amanhecer, e os galos da vizinhança cantam. Não é isso? Vocês estão com o texto aí, vocês podem conferir. E que o quintal tem pessegueiros e ameixeiras, e que o orvalho da manhã ainda está presente nas plantas, e que dona Zina está lavando roupa, e de repente aparece na janela da casa ao lado dona Tatá, e ela cumprimenta a dona Tatá e começa um diálogo. Eu não vou adiante, vamos ficar aí. Muito bem. Quando eu li, eu imaginei essa imagem que vocês vão ver agora. E eu desenhei essa imagem, por favor. Isso. Então, a janela da casa ao lado, as árvores no quintal, um muro, um tanque de lavar roupa, dona Zina lavando roupas brancas com a luz do amanhecer e tal. Coloquei essas coisas aí. Gente, isso já é a imagem que eu tenho que fazer quando eu for lá. E a escolha da locação, inclusive, está determinada aí. Eu tenho que encontrar um lugar assim. O que já tem de importante de informação nessa imagem? É um plano geral, uma câmera ligeiramente alta, porque se eu enterrar a câmera eu não vou ver o quintal, e as outras informações estão no texto. A luz do amanhecer, galos da vizinhança cantam e dona Zina lavar roupa branca. Muito bem. Aí a dona Tatá aparece na janela, ela cumprimenta. Pô, pera. Eu posso fazer tudo isso nesse plano? Até posso, mas eu vou perder a dramaticidade e a possibilidade de mostrar o rosto e as expressões das duas pessoas que estão conversando. Eu vou perder a poesia desse quintal com o orvalho da manhã e os galos cantando. E é isso que define o estilo do roteirista, né? Então, eu penso assim, você pode também ter uma outra forma de fazer. Ou eu faço, né, as três possibilidades. Essa, de fazer tudo com esse plano mesmo. A segunda possibilidade, que seria fazer um plano sequência. Ou seja, essa câmera sai daí, vai andando até o tanque de lavar roupa, aí aparece a dona Tatá na janela, a câmera faz um chicote e mostra a dona Tatá na janela, aí dona Zina faz outro chicote e mostra... Quando você fala de chicote que corta de uma cena para outra ou mostra a passagem? É uma ação contínua de câmera, sim, sem interrupção. Por isso plano sequência. Por isso chama plano sequência. Obrigado, você ajudou, porque... eu fiquei curiosa, porque eu fiquei até com inveja. Por favor... Que no ensaio vocês comentaram de plano sequência, você e o colega da gente aqui, da equipe da Rede do Saber, que a Globo usava muito plano sequência. Isso. E aí eu fiquei morrendo de inveja, porque eu não quis interromper, e eu não entendia direitinho o que era plano sequência. No final do ano, a Globo fez uma vinheta e tal, mostrando todo o seu casting em plano sequência, e passa daqui para lá e tal. Isso é verdade. Gente, isso dá um trabalho imenso, precisa 10 assistentes de direção para fazer. Porque quando a câmera chegar naquele grupo, aquele grupo tem que estar fazendo exatamente o que estava prescrito no roteiro. Aí a câmera caminha, o outro grupo vai... essa ação contínua depende de uma produção, e é muito difícil de executar, né? Tem muitos exemplos de... se olhar aí na internet, a banda mais bonita da cidade, os caras fizeram exatamente isso, saíram do terceiro pavimento de um sobrado, passando pelos cômodos e a mesma música, uma coisa muito bonita, mas muito trabalhosa. A nossa tendência é de fazer tudo em plano sequência, só que eu acho que é muito mais fácil decompor. E então eu imaginei algumas coisas com relação a esse plano. Eu não quero fazer plano sequência, porque é muito complicado. Eu também não quero fazer um plano geral, tudo. Então eu vou decompor, né? Decupar é a palavra que se usa em cinema. Então, eu do plano geral mostro que lá atrás, no quintal, tem pessegueiros e ameixeiras, que o orvalho ainda está presente, que num plano um pouquinho mais fechado, mostro dona Zina lavando a roupa branca e dona Tatá que aparece na janela. Então, esse plano
né, ele pode ser produzido independente do resto da ação. Eu vou num dia fazer só isso aí, eu vou lá no quintal com a minha câmera e vou fazer os planinhos que estão... Se eu tiver um roteiro bem feitinho, onde a equipe vai estar sabendo o que tem que ser feito naquele dia, o sonoplasta, por exemplo, não tem que estar presente, porque ele sabe que ele vai ter que fazer um som dos cantos dos galos separado para cobrir essa imagem aí. Então, existe um planejamento que já é possível fazer em cima dessas escolhas que estão sendo elaboradas aí. Um outro plano, eu já fecho um pouco mais no meu interesse, que é a Dona Zina lavando roupas brancas, né? E aí eu continuo com os galos cantando e a luz da manhã, enfim. Aí a Dona Tatá aparece na janela. E a Dona Zina cumprimenta, né? Diz que é bom dia. E eu começo a fazer um bate-bola, campo e contracampo. Campo e contracampo. Os primeiros planos de campo e contracampo, é legal você fazer com uma referência do ombro de quem está dialogando. Mas na sequência não precisa mais. Eu já posso mostrar só o rosto. Porque eu já identifiquei quem são os personagens que estão participando daquela ação. No segundo momento dessa vídeo, vocês vão ver que existem algumas regrinhas para fazer esse plano campo contra campo, que é uma questão do eixo da conversa, né? Que a câmera não pode pular esse eixo. Essa cena do storyboard que você colocou, storyboard são esses desenhos que a gente está mostrando, né, Giba? Que já é a linguagem e imagem de toda a sequência que eu pretendo né, gravar. Me lembra um pouco a sequência dos planos B, dos filmes B, que você segundo as informações que eu tive, você aproveitava para não mexer a câmera, para ficar mais fácil e mais barato também, mostrar exatamente como nesse desenho. Então a câmera está por trás desse personagem, eu estou captando, eu sei quem está falando e está o outro e paro ali. Porque é uma forma de economia, digamos assim. Essa economia vai longe, viu? Porque quando você faz a opção, ou fez, por exemplo, um plano campo contra campo com referência, a seguinte, se alguém errou a fala, eu posso refazer só com um ator. Eu não preciso que os dois atores vão pro set, né? Eu faço só com aquele que errou. E começa a simplificar muito o trabalho. Então, no final disso, eu tenho o storyboard, que é essa sequência de imagem, que parece uma história em quadrinho, e que do lado eu vou colocar as observações nessas linhazinhas aí, né, de como que eu quero que faça, que plano que é, que som que tem, que luz que é, o que diz fulano e ciclano e tal, já é um guia, né, para não se perder lá no campo. Agora, com relação a como fazer esses desenhos, tem uma coisa interessante. Eu sugiro que façam em cartões separados, né, cada desenho num cartãozinho, né? E sugiro o uso desses papeizinhos para anotação com adesivo. É ótimo. Por quê? Porque, deixa eu ver, a semelhança, ou assim como num editor de texto, você escreve uma frase e depois saca que o fim da frase ficaria melhor no começo e faz uma alternância. E você faz a troca, recorta e cola. Copia e cola. Você tem que ter essa possibilidade ao elaborar o storyboard. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho. Ah, que bacana. Eu não sei quem é que vai poder ver ele fechadinho. Muito bem. Pode ficar firme aí que eu vou trazendo. Uma pessoa pedindo carona, um automóvel vindo, um cidadão ao volante desse automóvel, o dedão pedindo a carona e, na sequência, o carro indo embora com duas pessoas. Muito bem. Eu posso, de repente, entender que eu devo mudar a ordem disso aqui e colocar o indivíduo dirigindo na sequência da imagem
Foco primeiro no indivíduo, ao volante, depois no carro. Isso é só para dar um exemplo da possibilidade de trabalhar com cartões isolados, né? Porque isso me facilita a vida. Na hora de inserir uma nova imagem. Isso, na hora ou até na sequência. Ordenar, no sentido do que eu quero, o sentido que eu quero dar para o trabalho, fica mais fácil se eu tivesse, assim como na frase no editor de texto. A outra coisa legal é que eu posso pegar um cartãozinho, por exemplo, do carro na estrada e tirar esse cartãozinho do meu storyboard, porque hoje eu vou para o campo para fazer esse plano. Então eu levo esse plano comigo, né, para não perder a referência, porque tem entrada e saída de quadro, tem um movimento que eu vou fazer de acompanhar o carro, tem uma porção de informações nesse desenho que valeria a pena eu não ir com a ideia na cabeça, mas pelo menos um roteirinho, né? Muito bem. O desenho traz todas essas informações, como eu disse, né? O enquadramento, a angulação e o storyboard, afinal, é um instrumento que nos permite visualizar e fazer um planejamento. Mas é possível ir além, e eu recomendo que vá além, né? Que é essa possibilidade aqui, que é um roteiro técnico decupado, que vocês também têm aí. Também receberam. Já também receberam. Que é essa sequência de desenhos, só que com os elementos que compõem cada plano, né? Então você tem, em uma primeira coluna, a sequência. Sequência do quê? Sequência da pensão. Depois da sequência da pensão, vem a sequência da igreja, vem outra sequência. E que cena que é? Que cenário que é? É esse que eu desenhei, é um quintal. Quantos planos eu vou fazer de cada um nesse quintal? Então vem um plano geral, câmera alta, não tem movimento, é fixa, e mostrando, né, como vocês estão vendo aí, né? Então, você tem enquadramento, angulação, movimento de câmera, som, luz, duração e tal. A ponto de que o cara que vai fazer o som, por exemplo, pode... Ah, obrigado. Ele pode consultar o roteiro antes da equipe sair e sacar que ele não tem que ir nessa locação, porque ele vai fazer canto de galo, porque a locação é no quintal, que está prescrito no roteiro, e que isso ele pode fazer num outro momento, que for mais conveniente. Nós vamos, nesse segundo momento da nossa AVC, explorar essas colunas, enquadramento, angulação, movimento de câmera, som e luz. Por quê? Porque existe um vocabulário específico de quem trabalha com cinema e com vídeo, e que facilita enormemente a comunicação dentro da equipe, à medida que você torna comum, por exemplo, a coisa do movimento de câmera. Ah, faz uma... que nem o cortador lá, o diretor de TV, no caso aqui do estúdio, ele não vai falar, faz um plano geral, faz uma pan, ele abre aí, porque a coisa do intercom possibilita, ó, escorrega para a direita, fecha na mão dele, a linguagem é diferente. Mas quando eu tenho que registrar isso num roteiro, existe uma linguagem própria, né? Aqui eles estão familiarizados, é uma equipe que está acostumada a trabalhar junto. Se o roteiro chegar num grau de detalhamento como esse, é uma partitura. Qualquer um, em qualquer lugar do planeta, vai poder filmar isso, porque está tudo descrito. No storyboard já é um pouquinho mais complicado. Mas nunca é um trilho, é sempre uma trilha. Você pode sair da trilha a hora que você quiser. Na locação, você vai ver que existem ainda alguns, apesar de tudo que você fez, em termos de fechar em cima do que você quer mostrar, em termos de planejamento, vai chegar lá, vão acontecer algumas coisas que você vai ter que fazer mudanças. Então,
é interessante isso. E lembrar, né, Giba, que esses termos técnicos da linguagem do cinema, eles estão naquele material que também foi enviado. Sim. A gente mandou um texto um pouquinho maior, não é? Que acompanhou e que falava de plano geral, não é? Isso aqui. Todos esses detalhes estão explicitados. E a segunda meia hora dessa videoconferência vai falar exatamente dessa coisa, que é esse vocabulário próprio. A gente vai demonstrar. Isso. Muito bem. Essa possibilidade de registro, é claro que, e eu insisto, vai às últimas consequências, não queime etapa, não queira pegar na câmera e sair filmando, ou é bom exaurir essa possibilidade do planejamento e ter um roteiro bem feito. Eu diria até que quando chegar nesse grau de roteiro, que é o roteiro técnico do equipado, e que pode antecipar o filme ou que pode servir, inclusive, para analisar um filme pronto, é curioso isso, você pode, ao chegar nesse ponto, eu diria o seguinte, é claro que você vai querer filmar, mas se chegar nesse ponto e não tiver possibilidade de filmar, vocês já vão ter caminhado pelo menos 50% do trabalho, está pronto, né? Que nem a Mir Klink, quando fez a travessia do Atlântico a remo, ele planejou tanto que chegou num momento que, bom, só tem que fazer agora, não tem mais, está tudo muito sedimentado. Já está muito esmiuçado, esmiuçado, né? Elaborado, só tenho que ir para ação. A gente tem que chegar nesse ponto para poder ir para ação, né? Eu acho que nós estamos no limite do tempo para exibir a segunda parte, né? Isso. A gente tem pedido de palavra, que eu estou vendo aqui por e-mail. A gente podia responder e depois passar para o... Podemos. Não é? Aí a gente já resolve alguns probleminhas. Ok. É uma dúvida do Jefferson de Campos Lima. Ele nos cumprimenta, olá, bom dia. Acredito que a palavra-chave seja planejamento. Perfeito, não é? Perfeito. Com ênfase nas questões. O que eu desejo transmitir ou como eu desejo transmitir. Isso. Quais são os passos para que a transmissão seja coerente, faça sentido para o espectador. Estou no caminho certo? Desde já agradeço. Perfeito. Essa é a pergunta do Jefferson. Eu acho é isso aí mesmo? É isso aí mesmo. E fazer vários exercícios. Inclusive, eu preciso adaptar esse capítulo deste livro. Cada um que for fazer, cada um imagina uma coisa diferente ao ler o texto e elabora o seu desenho. Então, nós vamos ter roteiros diferentes. E é isso que é legal, pontos de vista diferentes. É isso que faz um diretor ser diferente do outro, e do outro, e do outro, né? Agora, é fundamental que seja muito bem planejado, porque o meio, como eu disse, é um universo, você tem 360 graus 3D, não é? Você vai para lá e não tem ideia de onde você vai pôr a câmera, como é que você vai fazer, de que locação. E é importante, muito importante o seguinte, uma coisa é você registrar um evento. Não tem muita preocupação com a coisa do truque. O Méliès, né, então, os irmãos Lumière inventaram a câmera. Quem contou história com a câmera dos Lumière foi um cara chamado Méliès, que era um mágico, né? E a primeira coisinha que ele fez foi a Viagem à Lua. Vale a pena assistir. Tem 12 minutos. Viagem à Lua é fantástico. E foi demonstrada, de forma romantizada, mas a história do Méliès, numa obra que os nossos colegas já devem conhecer, né? Que é a Invenção de Hugo Cabret, que ele conta justamente, é uma história toda fictícia, não é? Mas do envolvimento de um rapaz, de um jovem, com o Méliès, Sim. que estava muito chateado, né? Ele mostra um Méliès, sim, já acabado, que não acreditava mais, que tudo era o comércio, né? E que demonstra passo a passo. E tem a cena
da viagem à Lua. Muito bonitinho, muito bonito o filme. Ele mostra alguns truques, algumas coisas, as roupagens. Acho que Hollywood deve muito a Meliene. Todos nós. E assim, para registrar um evento, você só precisa acionar a sua câmera e não se importar. Está acontecendo, é uma coisa da realidade, é um documento audiovisual, eu filmo e pronto, e guardo, ou mostro e tudo mais. Para contar uma história, eu tenho que tomar alguns outros cuidados, né? Além de ter um roteiro muito bem elaborado, eu tenho que esconder o truque. Porque se eu quero que o meu espectador viva o protagonista, né, que exista uma... esqueci a palavra, mas... bom, enfim. Ele se coloque no lugar do protagonista, eu não posso, por exemplo, de repente, dar um chute no tripé ou enfiar um microfone em quadro. Ele vai sair da história. Ele vai perceber que ele está... né? A ideia de contar histórias é de que o espectador não perceba que está... Ele não atrapalha, né? Que o meio não atrapalhe a possibilidade dele viver o personagem, a empatia, né? Você está se colocando no lugar do personagem. Então, é importante conhecer as técnicas que permitam você esconder o truque. Acho que agora podemos. Podemos? Ok. Nosso Já VT. voltamos. Vamos Olha, VT. lembrar apenas que vocês podem pedir a palavra aí nas localidades e também podem entrar em contato conosco pelo e-mail faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Aproveitem a presença do Giba aqui para tirar suas dúvidas, contar sobre as experiências de vocês aí nas gravações das obras literárias. Como combinamos, essa segunda metade da nossa videoconferência é sobre a linguagem técnica, o vocabulário específico que é usado numa equipe que trabalha com videocinema. Então, no roteirinho técnico, no roteiro que vocês têm aí, que foi por e-mail, mostrando as diversas colunas em sequência, cena, planos, angulação ou enquadramento, movimento de câmera e angulação, nós vamos explorar agora. Vamos começar pela angulação. Uma câmera alta, que é essa câmera que está me tomando agora, que mostra todo o cenário, né? Mostra... muitas vezes eu preciso, para mostrar tudo que eu preciso mostrar, porque existem coisas em primeiro plano e tal, levantar a câmera para mostrar, né? Então, um cenário em plano geral, como nós estamos vendo aqui agora, é imprescindível que eu possa subir a câmera. Só que ela tem uma coisa interessante, essa câmera, essa posição de câmera. Ela, ao mesmo tempo que me permite mostrar todo um cenário, ela também, no caso de mostrar um cidadão, um ser humano, ela oprime, ela diminui, né? E pode ser sua intenção no que diz respeito à linguagem fazer isso, né? Então, é para isso que serve uma câmera alta. E uma câmera baixa, né? A câmera baixa, e agora vocês estão tendo a oportunidade de ver o estúdio aqui da Rede do Saber, coisas que normalmente não são vistas numa videoconferência, que é toda a estrutura que existe aqui atrás de mim para iluminação e tal. E a câmera baixa, do ponto de vista de linguagem, ou da linguagem, ela tem uma conotação interessante que é de enaltecer, né? Então, muitas autoridades, vamos dizer assim, muita gente que quer que o povo veja, como por exemplo, na época da Segunda Guerra, muitos chefes de Estado preferiam uma câmera baixa, é claro, para mostrar como um determinado poder, né? Então, essa é a câmera baixa. E a câmera em altura normal, que é a câmera que permite que eu faça um depoimento ou escolha o
ou tome faça uma entrevista, por exemplo, em que a pessoa que está falando permaneça de olhos abertos, olhando na direção e no mesmo nível de quem está conversando. No enquadramento, na coluninha de enquadramento, nós vimos já o que é um plano geral na câmera alta, né? Uma tomada que mostra todo o cenário, né? E depois nós temos aí o plano médio, que talvez seja um plano em que eu seja tomado, por exemplo, no cenário, que também é conhecido como o plano americano. Ele corta exatamente onde está cortando aí, no meio das pernas, né? Isso é o plano americano. Se fecharmos um pouquinho mais, e agora ele vai fazer uso ali da zoom para fazer um plano um pouco mais fechado, que se, na altura aqui do busto, né? Isso seria ainda um plano médio curto. No caso de um primeiro plano, então nós vamos fechar um pouco mais, que também é conhecido como close, né? Muitas palavras em inglês vão estar presentes, porque é isso mesmo que nossa herança do cinema vem, é claro, de quem começou a produzir, Hollywood está, tudo que nós assistimos, né? E um primeiríssimo plano, ou um plano detalhe, vai na boca, no olho, né? Eu quero mostrar uma expressão especificamente e tal. Então agora muda né? Dramatiza muito mais, inclusive, quando eu quero mostrar uma expressão, por exemplo. Muito bem, então essa coluna do enquadramento nós temos o plano geral, o plano médio, o primeiro plano e o primeiríssimo plano, né? Bom, então nós vimos a altura da câmera e o que a câmera pode tomar, né? E eu vou precisar disso. À medida que eu tenho uma história para contar, eu preciso mostrar onde ela se passa. Tenho que mostrar o cenário, preciso de um plano geral. E à medida que eu for contando a história, eu provavelmente vou precisar de ir fechando no meu interesse. O meu interesse é o que a dona Tatá fala, a dona Zina fala, e aí eu vou ter que fechar num close para poder expressar aquilo que é importante. Ainda no tripé, né, que é esse suporte para a câmera, tem algumas coisas que aí estão na coluna movimento de câmera, que são importantíssimos. Talvez o movimento mais importante, o mais usado no que diz respeito ao uso do tripé, é o movimento panorâmico, né? E aí, para que serve uma panorâmica? A panorâmica é um movimento horizontal feito no eixo do tripé. E serve para eu acompanhar um movimento, por exemplo. Eu me desloco e a câmera pode me acompanhar. Acompanhar um carro, acompanhar um cavalo, acompanhar aquilo que tiver necessidade de acompanhar, né? O movimento panorâmico é esse, então, que a câmera faz no eixo do tripé. Dá uma mostradinha aqui, ó. A cabeça do tripé, ela tem um eixo vertical, né? E é nesse eixo vertical que eu faço esse movimento panorâmico, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, rápido ou lento, tudo depende daquilo que eu preciso. E é uma forma também de eu estar expressando, né? Outro movimento ainda de eixo do tripé é o movimento de tilt, né? Ou panorâmica vertical, que é o que serve para descrever uma pessoa, por exemplo, da cabeça aos pés, né? Você vai gradativamente lá para baixo ou, né, traz aqui para cima. Existe um outro movimento que o tripé não faz, mas que é muito parecido com este, e que eu acho que é oportuno falar nesse momento,
que é um movimento de descrever de cima a baixo, mas que não pode ser feito com o tripé, que tem que ser feito com... eu quero colocar a câmera no piso e vir subindo com ela como uma empilhadeira, como um elevador, mais precisamente. Então a câmera vai tomando todos, por exemplo, uma árvore, eu quero mostrar uma árvore da raiz até a copa, e mostrar que lá tem um ninho, por exemplo, ou uma fruta. Então eu tenho que trabalhar com uma grua. Quem viu a Marquês de Sapucaí há pouco deve ter visto lá grandes gruas, né, que é uma lança de guindaste, e lá na ponta fica o câmera com a câmera, né, que são equipamentos pesados. Mas à medida que os equipamentos foram ficando menores e mais leves, hoje é possível você colocar a câmera, por exemplo, na ponta de uma haste de alumínio e com o uso de um tripé compondo uma gangorra, né, você pode fazer movimentos ascendentes e descendentes sem ter que estar lá em cima segurando a câmera. E como as câmeras hoje de alta definição, alta resolução, podem pesar até 300 gramas, não tem dificuldade nenhuma em fazer esse tipo de equipamento. E até um outro movimento que agora nós vamos mostrar, que é o traveling, onde a câmera caminha em direção do objeto, né? A câmera pode ir ou voltar. Esse movimento, é claro, só dá para fazer aqui porque o equipamento desse estúdio tem tripés com rodinhas. Ah, mas então não vai dar para fazer. Dá sim. Era um item muito comum de encontrar, eu não sei se ainda existe nas locadoras de equipamento para cinema, uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas faz esse serviço muito bem. Bota o câmera sentado na cadeira, empunhando a câmera, e alguém empurra essa cadeira no sentido desejado, fazendo um traveling. É um movimento em que as coisas passam pela câmera. Ao contrário do movimento que nós vamos ver agora, que é o zoom. Porque o zoom, ele se acerca, mas sem que a câmera saia do lugar, né? Ele gradativamente vai aproximando o objeto, mas a câmera não sai do lugar. É considerado um movimento de câmera sim, mas é um movimento óptico, é um recurso óptico da câmera. Então, é um movimento muito utilizado, inclusive combinado com outros movimentos. Quando você faz quando, por exemplo, você tem um cenário que não cabe na tua grande angular, você abriu toda a sua zoom e não coube tudo o que você quer mostrar, provavelmente você vai ter que descrever esse ambiente com uma panorâmica. E se no final desse movimento você quiser se acercar, se aproximar de alguma coisa do seu interesse diretamente, sem fazer um corte, você pode combinar os dois movimentos, panorâmica e zoom, e isso pode dar um resultado bastante interessante, até do ponto de vista subjetivo, porque seria como os olhos do protagonista, né, uma câmera subjetiva em que ele descreve o ambiente, de repente ele encontra alguém nesse ambiente, e que é o ponto de interesse. Então, ao fim da panorâmica, ele faz uma zoom mostrando aquilo que é que de repente o protagonista descobriu. Então o tripé é fundamental até para fazer câmera fixa. Mas por que eu preciso de um tripé para fazer câmera fixa? Porque, exatamente, no momento em que eu for escolher, e as escolhas, como a gente já viu, são fundamentais. À medida que eu imagino e desenho, eu já começo a fazer uma escolha. Essa escolha eu tenho que ter recursos para produzir. Então, se é uma câmera alta, eu tenho que ter condições de fazer uma câmera alta. Se é uma panorâmica, eu tenho que ter condições de fazer uma panorâmica. Se é mesmo que seja um plano fixo, uma câmera fixa, o tripé me oferece essa possibilidade de levantar, baixar e de localizar esse conjunto, né, ou a câmera, na posição que eu desejo. Se tiver que ficar fazendo muita traquitana, do tipo, põe uma mesa com um banquinho em cima e a câmera apoiada com um livro, não sei o que e tal, cada plano vai ser uma loucura para produzir, né? Então o tripé é fundamental.
Ei, mas agora você colocou a gente numa condição que não vai dar para fazer nada, nós não temos tripé. E depois outra, a gente pretende filmar com celular, e celular não tem nem a rosca para eu pôr um tripé. Como é que eu faço? Bom, eu aceitei um desafio e, é claro, coisas tupiniquins, né? Um instrumento como este, que é uma improvisação, um prendedor de papel revestido aí com feltro, né? Na ponta de um pedacinho de tubo de PVC, e em seguida o que nós temos é um cabo de vassoura, né? Então isso aqui, é claro, o cabo de vassoura teria que ser um pouco mais longo, mas me permite fazer uma câmera fixa assim. O celularzinho está aqui. Pronto. Pegar a câmera na mão e sair fazendo tudo em plano sequência e sacudindo, né, pode levar a gente a cometer alguns erros do tipo, eu não estou simplesmente registrando um evento que não vai se repetir, eu estou querendo contar uma história. E para contar uma história, eu preciso fazer o impossível para esconder o truque, porque uma vez que o meu espectador tiver compenetrado e vivendo a história, se alguém chutar o tripé, se aparecer um microfone em quadro, ele pode sair da história, né? É diferente. Eu posso fazer tudo em plano sequência, se eu quiser, ao registrar um evento. Estou numa manifestação, eu estou com meu celular, eu quero gravar. Não vou procurar um tripé, eu vou fazer tudo na mão mesmo. Agora, no nosso caso, em que a proposta é contar uma história, muitas vezes nós vamos precisar de sossegar esta câmera para que o espectador não tenha que tomar um remedinho para enjoo, né? Então, é fundamental ter esse tipo de recurso. Continuando, o assunto é o som. O som é fundamental. Enfim, muitos vídeos de texto sobrecarregado, nós temos mais de 50% da informação nos alto-falantes e o vídeo vai ilustrando apenas. Não é o ideal, como a gente já viu, o ideal é partir das imagens para que se tenha uma narrativa cinematográfica e não literária, né? E ao coletar o som, a gente tem alguns problemas complicados. Os ambientes muitas vezes não são favoráveis. Um ambiente de muita reverberação, como nós já vimos, é complicador, porque a competição da emissão com o retorno dificulta muito o trabalho. No que diz respeito ao uso do celular, o que acontece? O celular não tem entrada para microfone para eu fazer um depoimento e pôr o microfone próximo da boca de quem está sendo entrevistado. Ou entrevistado, ou uma fala de um ator, por exemplo. E aí tem uma sugestão, que é do uso dos bastões, né, que é o cabo de vassoura aqui com o celular, para fazer uma câmera sossegada, né, sem chacoalhar demais, e usar o celular à vontade para fazer o enquadramento, mesmo que você tenha que se distanciar um pouco. E usar um segundo celular para... Já perdi aqui. Está gravando. Usar um segundo celular para gravar a voz. Então, um fica no bolso e ele funciona como um microfone de lapela, né, e eu tenho uma câmera ali. Uma situação que não é a situação de estúdio, que, é claro, vai ser a situação que vocês vão ter por aí, provavelmente vocês têm uma única fonte de luz, talvez o sol, e ele tem uma inclinação, né, unilateral e que geralmente dá uma imagem dramática, né, porque um lado fica muito iluminado e o outro sem luz nenhuma. Então agora vamos cortar para o close novamente e vamos usar uma folha de isopor para fazer um jogo de sinuca aí. Nós podemos estar rebatendo a luz e mandando ela de volta, sem ter uma segunda fonte de luz,
para suavizar esse contraste. Tira. Põe. Tira novamente. Deu para sentir, né? E isso que ele está usando é uma folha de isopor que você compra na papelaria e que custa muito pouco, né? E é um recurso fantástico. Então, uma coisa que vocês vão se deparar nesse tipo de exercício vai ser os diálogos, né? Vão ser os diálogos. E, por exemplo, nesse texto que a gente propôs, o que eu resolvi fazer um exercício, e nós temos Dona Tatá e Dona Zina conversando no quintal da pensão. E é fundamental observar algumas regras, né? Uma das regras é a regra dos terços, por exemplo, que eu acho muito importante, que é você dividir o teu quadro em 3 terços, né? 2 linhas, e que a linha superior fique acima, cortando um pouco acima do cabelo, da cabeça da pessoa. Porque se você deixar um campo muito grande acima da cabeça, vai ficar um quadro estranho. Imagina, se você puder fazer isso aí, ponha meu rosto bem no meio do quadro. Mais para baixo um pouco. Pode? Não, ao contrário, isso. Fica super estranho, né? E outra regra importante, pode voltar, é a regra do eixo quando diz respeito ao diálogo, que é o campo e contracampo. Então, o meu colega vai chegar aqui e vocês estão me vendo. Eu acho que você pode chamar essa câmera para mim. Isso. Eu estou conversando aqui com o meu colega e eu olho para ele, né? E vocês sabem que eu estou conversando com alguém porque você está vendo um ombro aqui, né? E o contracampo disso, que é o que a câmera que está atrás das minhas costas vai fazer, mostrando o meu ombro e o rosto dele. Muito bem. Esse é o plano campo e contracampo com uma referência, o referenciado, né? Eu não preciso necessariamente, depois de começar o diálogo, manter a referência. Aí agora você pode me fechar tirando o ombro dele, mas você fica aqui, isto, e ele também tira o meu ombro, e à medida que nós vamos conversando, aquela câmera me vê, ele à medida que faz um sinal de que entendeu, a câmera que está focalizando a ele é que vai entrar na edição, no caso, porque vocês não têm um equipamento de corte. O importante observar no campo contra campo é o eixo do olhar, a direção do olhar. Eu estou olhando para a pessoa com quem eu estou conversando, né? E se num determinado momento, e aqui existe um eixo, entre você e eu, um eixo. E as câmeras estão todas do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Se de repente uma das câmeras pular para o lado de cá, passar por trás de mim, ou passar por trás de você, e me olhar, o que vai acontecer? A direção do meu olhar vai estar contrária. Enquanto essa câmera está me pegando, agora eu estou exatamente de frente, mas se eu estivesse olhando para o meu colega, eu estaria olhando mais para cá. E se a câmera vier para o outro lado e me enquadrar, e colocar a maior parte do quadro na direção do meu olhar, vai quebrar completamente a narrativa, ou seja, a pessoa vai perceber que o diálogo está ocorrendo entre duas pessoas que não estão se olhando. E o quadro vai ficar muito estranho também, porque a direção do olhar e o campo maior, que no enquadramento tem que ficar na direção do olhar, vai estar ao contrário do anterior, né? Não sei se foi possível entender, mas na apostila tem essa orientação por escrito e ilustrada também. E nós vamos para os finalmente. Nós temos 3 tempos nessa nossa brincadeira. A pré-filmagem, que é toda a elaboração do roteiro e aquilo que nós vimos no primeiro momento da nossa videoconferência. A captação propriamente dita, que envolve toda essa parte que nós conversamos, do áudio, da luz,
da angulação, do enquadramento e, por fim, chega o momento da edição. E aí é uma coisa tão dinâmica e tão complexa que hoje nós temos editores que você não precisa ter no seu computador. Você faz o upload das suas imagens, por exemplo, no YouTube, e ele te oferece uma ferramenta para você editar. É claro que é mais cômodo quando você tem essa ferramenta no computador. E a ferramenta que nós temos de graça e que vem no Windows é o Windows Movie Maker, que é, eu acredito, que a ferramenta que nós vamos usar para fazer o acabamento do nosso trabalho. E aí nós temos uma interface muito amigável com relação ao Movie Maker e basta entrar em arquivo, em importar da coleção, e aí você vai aonde está esse material, faz a importação. O que é que vai acontecer fatalmente? Você vai no imediatismo, né, que é a coisa de procurar resolver rapidamente, filma, traz para o seu Movie Maker e descobre que o Movie Maker não suporta a extensão de arquivo que o teu equipamento gerou. É importante fazer testes e descobrir qual equipamento é compatível com o Movie Maker. É importante também atualizar o Movie Maker, porque muitas vezes ele já está na sua atualização suportando o arquivo que o seu equipamento gera. Uma vez tendo aqui os seus arquivos, arrasta para o timeline, né, e faz a edição usando, e aí eu vou recomendar muito que usem apenas corte seco, eventualmente uma fusão e duas coisas que são o fade in e o fade out. Eu acho que essas coisas a gente pode exemplificar até agora. A fusão de uma câmera para outra, por exemplo, é uma coisa que pode ser executada por quem está no corte, que é uma operação que é possível fazer também no Movie Maker, onde a primeira cena se dissolve ao mesmo tempo que aparece a segunda cena, não é? E a possibilidade de fazer o aparecimento do preto para a imagem, que é o fade-in. Então, e ao contrário também, você tem a possibilidade de escurecimento gradativo, e essas duas coisas, ou melhor, o corte seco, a fusão, o fade-in e o fade-out são suficientes, né? Não é necessário muita pirotecnia, do tipo dividir o quadro em 4.000 pedacinhos e fazer explosões, aquelas coisas todas que o Movie Maker permite, que é muito bonito, mas que infelizmente no caso do nosso exercício não cabe, né? É melhor fazer então os cortes mais usuais, né? Bom, eu acho que com isso a gente encerra essa parte técnica e vamos ao trabalho, né? Vamos tentar exercitar essa linguagem nova. Então vocês viram aí, né, a gravação que nós fizemos, aliás, que o Giba fez aqui nos estúdios da Rede do Saber. Eu gostaria aqui publicamente agradecer novamente à Rede do Saber, que vocês viram aí os rapazes, os câmeras, estão fazendo tchauzinho aqui atrás, vocês não podem ver, mas é uma equipe muito animada, muito simpática e colabora muito com essa videoaula, né? Foi uma videoaula, Giba, estava muito boa, puxa vida. E é importante lembrar, toda essa filmagem ela vai ficar disponível depois, não só a videoconferência, como o VT que faz parte dela, na videoteca da Rede do Saber, né? Posteriormente, quando ela for editada, nós mandamos o link para esse pessoal todo, viu, Giba? Para os nossos colegas, para os PCNPs que podem distribuir esse link para os professores, não é verdade? E ver novamente, repetir aquela parte que vocês gostariam de rever. Lembrar que vocês podem entrar em contato conosco, não é? Agora, pela interação, fazendo pedido de palavra, nós já temos alguns, e também pelo e-mail, fale conosco, @rededosaber.sp.gov.br. E nós temos aqui 2 pedidos de palavra, Giba. Bora. Vamos lá? Vamos lá. A primeira
é da localidade de Itapecerica da Serra. Bom dia. Estava ficando até meio assustada com o curso, porque tripé, câmera, são coisas que a gente possui. Então, quando vocês passaram a trabalhar mais com concreto, celular, ficou melhor. Eu gostaria de saber, porque o Gilberto disse que, no início, ele fez um depoimento dizendo que quanto menor a equipe, é melhor, né? Então, como a gente está pensando em trabalhar com uma sala de aula, isso é possível? Por exemplo, eu tenho 40 alunos, eu posso trabalhar cada parte, pegar algum grupo de aluno para participar de cada etapa dessa filmagem? Muito obrigada. Passo a palavra. Olá, eu vou passar novamente a palavra para Itapecerica da Serra, porque a gente gostaria de saber o nome da professora que comentou. Por favor, passo a palavra. Meu nome é Ana Nete e sou do núcleo de Itapecerica. Pronto. Então, Ana Nete, é muito legal a sua pergunta, hein? Eu não acho que a equipe pequena seja melhor que a grande, é que quando se trabalha com uma condição de orçamento restrito, ela acaba tendo que ser pequena, foi isso que eu disse. É claro que numa outra realidade que tem muito dinheiro, como é a publicidade, por exemplo, tem uma equipe dentro da agência de publicidade e aí a agência contrata uma produtora que tem uma equipe vastíssima para produzir. No caso da sala de aula, eu te sugiro dividir o seu grupo em equipes, né? Grupos que possam passar, cada um, por exemplo, receber um texto. Cada grupo passar por todas essas partes. Ou seja, você não vai produzir um vídeo só na sua sala de aula. E talvez você possa escolher capítulos do mesmo livro e produzir cada grupo um pedaço dessa história, né? Fica como sugestão. Mas é muito importante que cada equipe se debruce exaustivamente no planejamento e na elaboração do roteiro. E, é claro, depois as soluções para a produção, como eu trouxe aí a questão do celular e tal, porque eu já fiz uma capacitação de produção de vídeo com uso do celular, por isso que eu trouxe essas traquitanas que eu faço em casa, que é para facilitar a vida. São soluções baratas, né? Dicas de como fazer a coisa sem custo praticamente nenhum, porque uma folha de isopor você acha em qualquer canto, pode ser uma cartolina branca, pode ser até aquela caixa de leite Tetra Pak aberta. Não use o papel aluminizado porque ele produz espectros e aí não vai ser legal. É a parte opaca. É a parte opaca. Uhum. É interessante experimentar essas coisas, né? Mas, sobretudo, deixar com que o grupo decida o que vai fazer, supervisionar para ver se eles estão com pelo menos um storyboard bem elaborado. É claro que eu estou falando do roteiro técnico decupado, ele não é obrigatório chegar nesse ponto. Mas seria legal que fosse, porque aí exercita tudo, inclusive essa coisa que eu estou falando, que é da linguagem, do vocabulário específico de quem trabalha com televisão e cinema, né? Então a sugestão fica essa, né? Divida a sua classe em grupos, em equipes, de 5, 6 pessoas, eu acho que está de bom tamanho, e cada um pode, então, estar trabalhando um texto diferente do outro, ou, se preferir, para entender que cada um pode ter uma visão diferente, dar o mesmo texto para todo mundo, mas é uma opção sua. Bacana. Já fica aí uma sugestão de estratégia para vocês otimizarem um pouco a leitura, né, dessa obra. Tudo começa com a leitura do texto e depois a imaginação e depois o aprofundamento aí com as estratégias de vídeo. Temos um outro pedido de palavra da diretoria de Guaratinguetá. Guará. Bom dia, Roseli. Bom dia, Gilberto. Primeiramente, dizer que nós ficamos satisfeitos com o que vocês apresentaram, né? Esse momento aí de metalinguagem ficou rico com as exemplificações, foi de fácil entendimento, como a colega da localidade interior disse. Quando nós vimos o material escrito,
realmente, para a língua portuguesa, ficamos meio assim, ansiosos para ver o que nos aguardava. E realmente você soube trazer de um modo bastante tranquilo para nós acompanharmos. Obviamente, nós teremos aí o acompanhamento também do nosso colega de arte, PCNP de Djalma. Mas, então, meu nome é Eliane, né? Sou PCNP de língua portuguesa. Gostamos também do que vocês trouxeram, desses recursos caseiros, e nós já tivemos experiência ano passado com trabalhos, com filmagens e com animações em relação a trabalho com texto, a partir de textos literários, e vai enriquecer o nosso trabalho esse ano. O nosso colega de arte, trocando ideias com a PCNP da diretoria de Barretos, ele instituiu ano passado para nós aqui o primeiro festival de animação, tomando por base o Anima Barretos. E tivemos trabalhos interessantes, foi um festival muito bonito. E essa videoconferência certamente vai enriquecer o trabalho daqui de Guaratinguetá esse ano. E para finalizar, gostaria assim, de sugerir para os colegas, nós nos lembramos do material que é o Mais Língua Portuguesa, que existe nas diretorias, nas escolas. O volume 3, ele traz um projeto sobre história em quadrinhos, e toda essa parte que você, Gilberto, apresentou a respeito dos ângulos, né, dos planos, em detalhe, o plano americano, os cortes, cintura, joelho e tal, ele traz uma parte interessante, numa linguagem clara para o professor se apropriar um pouco mais dessa linguagem cinematográfica. Então, vai aí uma sugestão de Guaratinguetá para os colegas. E obrigada aí pelo momento, muito gostoso, passo a palavra. Puxa vida, Eliane, que bom. Você está trazendo umas coisas muito legais e que eu acho que vale a pena chamar a atenção para o seguinte detalhe, né? Vocês trabalham numa diretoria de ensino, num núcleo, onde existem PCNPs de todas as áreas, disciplinas, como queira chamar, e o PCNP de tecnologia pode ajudar muito no que diz respeito à questão da edição, viu? Eu acho que, como eu disse, a edição é uma coisa muito dinâmica e implacável. Hoje você tem um editor, amanhã ele é diferente, hoje você compra um celular, ele gera uma câmera, ela gera um tipo de arquivo, amanhã já mudou, é mais compacto, usa menos memória, enfim. Você deve sim tentar fazer com que interagir dentro da equipe de PCNPs, procurando o pessoal de arte, procurando o pessoal de tecnologia para ajudar ou para tirar dúvidas, muitas vezes, porque é a tal história. Eu ensinar a usar um editor de texto não vou fazer de ninguém nenhum escritor, né? Assim como ao ensinar a usar um editor de vídeo, não vou fazer de ninguém cineasta, né? E como existe essa dinâmica de atualização e de novas ferramentas todos os momentos, se eu ficar gastando meu tempo aqui em mostrar como é que faz uma edição no Movie Maker, eu estou, acho que, jogando conversa fora, porque o que eu acabei de apresentar para vocês não muda e não mudou no último século. Linguagem é linguagem, equipamento vai mudando gradativamente e sempre. A propósito, Anima Barretos, da Lurdinha lá de Barretos, fantástico vocês terem essa interação. Esse trabalho da Lurdinha nasceu aqui com uma capacitação que eu fiz para todos os PCNPs de arte há 6 anos atrás, mais ou menos, não tenho certeza, em que nós, aqui no auditório ao lado, fizemos uma capacitação de 3 dias, uma oficina de animação usando essas nossas câmerazinhas fotográficas digitais e deu o resultado que deu. Muitos levaram adiante, mas ninguém como a Lurdinha, viu? A Lurdinha está de parabéns, porque ela continua com o festival no ar e não tem barreira. Se faltar grana, ela procura um patrocinador, e, enfim. E eu acho muito legal essa possibilidade de fazer com que o aluno se expresse,
tanto através da animação, como através disso que nós estamos propondo agora, que é a transição da linguagem literária para a cinematográfica, porque só essa estratégia vai fazer uma geração com condição de leitura crítica da mídia. Porque essa história de ligar a televisão e ficar fazendo companhia para mim e tudo que aparece lá eu acho que é verdade, é perigosíssima. Manipula-se através desse instrumento. Você vê um telejornal do tipo policial, você está sabendo que as coisas estão acontecendo, mas para poder pagar a folha de pagamento do canal de televisão, tem que ter audiência, porque o valor do segundo, do minuto daquela emissora está relacionado ao que o Ibope apresenta como resultado. E é claro que se todo mundo quer ver o sensacionalismo, a televisão vai apresentar sempre o sensacionalismo. Agora, eu só vou saber que isso está acontecendo se eu fizer, né? Se eu tiver a oportunidade de construir, eu vou, ao assistir, poder desconstruir e entender que aquilo está sendo mostrado, aquilo que está sendo mostrado é o que querem que eu veja e não aquilo que aquilo que realmente ocorre. Exatamente. Muito bem. Muito interessante, Giba. Essas estratégias, né, a estratégia de transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica me permite conhecer algumas formas de como criar imagens e começar a ter um olhar crítico sobre as imagens que chegam até mim. Isso é muito bacana, né? Porque além do estímulo, eu vou ter que voltar quantas vezes ao capítulo para planejar o meu planejamento, para construir o planejamento de cena, de gravação. E entender como essa linguagem. Estava até impressionada vendo o VT, que eu e o Giba ainda não tínhamos visto, né? E nessa experiência feliz, eu estava lembrando dos filmes do Buñuel, quando ele faz aqueles closes nos olhares, que fica aquela coisa tão dramática, claro, né? Olha, se eu conhecer isso, eu vou perceber o filme de uma outra forma, porque uma coisa é ser mero espectador, e outra coisa é ser um espectador com esse conhecimento, como essa imagem pode ser construída. Desculpa. Outra dica importante, fundamental. Assistam a um filme sem som. Tira o som. E assistam o filme e procurem ver qual a intenção que está por trás daquela angulação, daquela planificação, daquele movimento de câmera. Isso é legal de fazer. Fazer um exercício. Um exercício, isso. Isso é legal de fazer com os alunos também, né? Assistir a um filme derrubando a quarta parede, tentando entender o que aquele povo que está atrás da câmera está querendo dizer, né? Isso é muito legal. Bacana. Temos mais um pedido de palavra da diretoria de São Vicente. São Vicente. Bom dia. Eu sou a professora Rine, da Escola Martim Afonso, diretoria de São Vicente. É uma escola de ensino médio. E ano passado nós tivemos uma tentativa de filmagem, adaptação de um livro, Dom Quixote, onde os alunos trabalharam meses e no final nós não entendíamos por que não chegaram a uma conclusão satisfatória. Mas de qualquer forma foi mandado o filme. Era tipo uma competição entre escolas, não da Secretaria da Educação. E esse ano eles já me procuraram que queriam fazer nova adaptação. E a minha preocupação era como direcionar isso. Porque esse planejamento por figuras, por etapas, essa visão toda não havia sido passada. Então, complicou a minha orientação a eles, os dois professores que eram contratados da área de letras, que acompanharam o trabalho, fizemos filmagem externa, que saiu realmente toda tremida, nós não tínhamos conhecimento desse bastão. A câmera usada foi de uma das alunas, o tripé, ela tinha tudo, mas não tinha o conhecimento de como orientar a gravação dessa filmagem. E o vocabulário em si, eu acho que esse curso, ele vai abrir espaço para que as escolas estaduais
passam a competir em pé de igualdade em concursos que algumas editoras colocam na praça. E agradecer a vocês por essa oportunidade. Quando estiver na Rede de Saber, eu vou colocar os interessados para receber direto a orientação. Muito obrigada. Ô, professora Rines, está trazendo uma coisa muito legal, eu agradeço a sua participação e eu tenho a dizer uma coisa, vou voltar a bater na mesma tecla, sou meio chato nisso. Comprar um automóvel sem saber dirigir, para quê? Né? Você tem equipamento, mas não consegue planejar aquilo que está querendo dizer, é a tal história. Todo mundo hoje em dia não é preciso... pouco tempo atrás, ter uma câmera era uma coisa complicadíssima, então tinha que alugar porque custava muito caro e tal. Hoje todo mundo tem o equipamento, mas isso não garante a possibilidade de realizar um trabalho, principalmente de contar uma história. Eu quero reforçar o seguinte, o que eu estou trazendo aqui é uma das possibilidades, é um dos caminhos para se fazer um planejamento. Existem outros. E vou recomendar muito que pesquisem. Hoje nós temos um instrumento fantástico na mão, que é a internet, né? Em cima das palavras que vocês podem considerar como palavras-chave das coisas que foram ditas aqui hoje, inclusive dos nomes, inclusive das pessoas que eu citei, né? Dos irmãos Lumière, do Méliès, do que é uma grua, o que faz um tripé, o que é um traveling. Se vocês digitarem no Google, no YouTube, traveling, ligeirinho, vocês vão descobrir que o Brasil é campeão na construção de coisas baratas. Com 2 tubos de PVC e algumas rodinhas de skate e uma pranchinha de compensado, você faz um traveling maravilhoso, para pôr o tripé em cima com câmera e tudo. Agora, se a sua câmera é desse tamanhozinho assim, dá para fazer com tubinhos mais finos, presos por tripé, numa altura que você quiser, e fazer planinhos de traveling laterais, frontais e tal, suaves, movimentos bonitos, né? Elegantes, sem ter que alugar equipamento ou fazer coisas mirabolantes. Dá para construir essas coisas como esse jib que vocês viram, né, que é aquela gruazinha ali, aquilo lá eu fiz em casa, né? É uma régua de pedreiro, um tripé velho e alguns parafusos, né? Está lá um movimento de câmera bonito, possível de fazer, com muito pouco recurso. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, à medida que vocês tiverem ainda algumas dificuldades, sempre existe a relação, né, a comunicação de vocês com a equipe de língua portuguesa. Por favor, fiquem à vontade em perguntar, mesmo depois dessa VC ter terminado, e à medida que eu tiver uma massa crítica para dizer, olha, eu preciso mandar esses links para esse grupo ou para aquele e tal, a gente possa fazer. É claro que não vai dar para fazer um atendimento pessoal. Claro, mas algumas dúvidas pontuais os nossos pode... PCNPs escrevendo para a gente, talvez até intermediando dúvida dos próprios professores, vocês sabem os nossos endereços de e-mail, posteriormente a VC, podem entrar em contato que as dúvidas vão ser direcionadas aqui para o Giba. A gente está no nosso finzinho da nossa VC, a gente tem 5 minutos, mas eu acho que dá rapidamente para a gente dar a palavra para a Leste 4, okay. Tá bem? Então, Leste 4, a palavra está com vocês. Bom dia, meu nome é Rubelita e assim, eu achei muito interessante o celular no caninho, né? E assim, eu fiquei pensando, é possível, né? E como criar jogos de imagens ao transmutar uma narrativa, né, em vídeo, colocando 3 celulares, né? Como combinar essas... do lado técnico, como combinar essas imagens para criar uma sintaxe narrativa? Essa analogia que você fez é interessante, porque nós temos uma palavra que pode ser um plano, uma frase que pode ser comparada a uma cena,
um livro que pode ser comparado a uma sequência. Quer dizer, a elaboração, a partir do, por exemplo, você falou em uso de 2 celulares para gravar alguma coisa, em que um vai gravar a imagem e o outro fazer o som, depois sincroniza, é uma possibilidade, não precisa ter 3, não, 2. 2 são suficientes. Você só precisa de um microfone, que é um dos celulares, e de uma câmera, que é o outro celular. À medida que você tem essa condição, você pode fazer tudo, né? Angulação, campo contra campo, até movimentos de câmera, eu acho que depende, é claro, da criatividade, mas é possível fazer. No bastãozinho, é mais fácil fazer do que no tripé, hein? Você gira o bastão, você já tem uma panorâmica, só no movimento de rotação. Para fazer câmera alta e câmera baixa, não precisa nem mexer em nada, você só inclina. O ideal é que o bastão tivesse uma coisa como vara de pesca, né? Que você pudesse trabalhar a altura dele, né? Que fosse extensor, né? Mas, os meninos até comentaram aqui nas câmeras que eles fizeram um artefato aí com extensor usado para pintar, né? Para pintar parede, assim, pode ser utilizado com essa função. Uhum. Outra possibilidade, se não der para pôr o microfone no bolso, como nós exemplificamos, porque tem uma ação que não comporta isso, ou porque a pessoa está sem roupa, por exemplo, ou sem camisa, é colocar o celular que vai gravar o som, num outro bastão que fique aqui, fora do campo, acima da cabeça da pessoa. Se fosse uma girafinha. Isso, porque como se fosse uma girafinha. Tem que tomar cuidado com a história do som, porque à medida que você se afasta de quem está falando e estiver gravando só com o celular, vai ficar parecendo que o indivíduo está falando dentro de um jarro, né, longe, né? É importante aproximar assim o microfone da boca. E esse artifício é legal. Hoje em dia, como tudo é pilotado por quartzo, que nem os nossos relógios, não tem problema nenhum de sincronismo. Basta bater uma palma e ela vai servir como claquete. Depois você pega esse pico de som na linha de áudio e sincroniza com o movimento de tocar. Uma vez isso tanto sincronizado, todo o resto vai estar sincronizado. Então não tem que ter não é muito difícil de fazer. E o Movie Maker oferece os recursos de complementação, de jogo de imagens, como ela se referiu. Sim. Posso utilizar. Ok. Eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do Rede do Saber, que foi assim, que sempre é muito solícita, mas que foi além da boa vontade e solicitude esse grande esforço aqui para a gente trabalhar. Muito obrigada a vocês. Agradecer ao Gilberto, ao nosso querido Giba, que aceitou novamente a nossa conversa aqui, a nossa proposta de videoconferência. Lembrar que nós tínhamos 3 e-mails, a Suelange de Mojimirim, a Rita de Presidente Prudente e a Débora de Itapecerica. Eu vou passar o e-mail de vocês para o Giba e ele vai responder as dúvidas, tá ok? Agradecemos muito a participação de vocês, foi muito importante, muito interessante essa vídeo e nos veremos na próxima. Obrigada e até mais.